Obrigado, senhor presidente. Senhora Emanuela, claramente o descanso de 12 horas lhe fez bem. Por 3 oportunidades eu já questionei a questão do pagamento do contrato dos preservativos femininos. Em todas elas, a senhora referiu que o pagamento foi feito no exterior. Os dados que constam no CIAF apontam todos os pagamentos feitos em contas da Precisa no Brasil. E aí me chama a atenção o porquê da confusão de Vossa Senhoria. Estão aqui os documentos. Todos foram pagos em contas nacionais. Todos. Todo o processo consta no CIAF, em nenhum momento há referência a empresas no exterior para pagamento. O pagamento é feito à Precisa. Aliás, a Precisa é uma empresa, assim, sui generis. Ela tem 5 CNPJs diferentes na mesma sede. A senhora quer reformular a sua resposta? Não, senhor. Os pagamentos foram 100% feitos à Cupid. 100%. Pronto. Então, senhor presidente, eu peço que se faça o encaminhamento aos órgãos de controle para que se detecte quem cometeu a fraude. Se foi o Ministério da Saúde, que por algum motivo absolutamente insondável fez todo o processo de pagamento em nome da empresa Precisa. É incompreensível a situação que a gente está vivendo, porque ela é sintomática do modus operandi de uma empresa. Eu vejo que a senhora tem convicção dos pagamentos, mas eles não constam nos documentos oficiais. E o dinheiro só sai do cofre público, mesmo que o empurrãozinho do parlamentar amigo, só sai do cofre público pelo procedimento do CIAF. E o procedimento do CIAF aponta pagamentos feitos no Brasil nesse contrato. Mas vamos adiantar e já reiterando, acho que seria o encaminhamento de Vossa Excelência. Seria o caso de pedir instauração de inquérito específico para a apuração desse fato pela Polícia Federal, porque alguém, né, não imaginamos que tenha sido a senhora, mas alguém claramente está mentindo e fraudando. Perfeitamente. Voltando aqui à questão da nossa famosa Covaxin. Senhora Emanuele, é fato que o Ministério da Saúde assumiu as funções de registro e acompanhamento na Anvisa para aceleração do processo de liberação dessa vacina? Não, senhor. Registro, não. O Ministério da Saúde não foi, inclusive, demandado pela Anvisa para que a Precisa se afastasse um pouco para que pudessem tramitar esse processo? Como importador, no processo de importação, na autorização excepcional, sim, o Ministério, como importador, seguindo a 476, ele era o ponto focal que deveria se comunicar com a Anvisa e não a Precisa. Esse contrato de importação que teve a interferência do Ministério da Saúde para dar maior celeridade é o mesmo que teve alteração no seu termo de referência para colocar o termo de preferencial no sentido de aquisição da totalidade das vacinas referidas, abrindo a possibilidade para que a empresa fizesse vendas no mercado privado? Não, desculpa, senador, eu não entendi a pergunta do senhor. O termo de referência, mediante interferência do coronel Elcio Franco, o secretário executivo do Ministério da Saúde à época, Sim. foi modificado para que se incluísse a terminologia preferencialmente, no sentido da aquisição da totalidade de vacinas referidas. Então, se num primeiro momento falamos de 20 milhões de doses, uma parte delas poderia ser vendida para o mercado privado mediante comunicação, autorização do Ministério da Saúde. Isso está no contrato, a senhora tem conhecimento? Sim, eu tenho, mas não, em momento nenhum se trata de mercado privado. Quando ele diz preferencialmente, é que ele não gostaria que nós vendêssemos para União, aliás, Estado, não, em momento nenhum mercado privado. A Precisa não foi acompanhada justamente da Associação Brasileira de Clínicas de Vacinação para a Índia? Em janeiro, sim. E efetivamente existe um pré-contrato, inclusive contrato firmado com algumas prefeituras para a venda de vacinas. Prefeituras eu desconheço. Prefeituras? Apenas clínicas. É isso? Senhor senador, eu desconheço toda a parte do mercado privado de atuação da Precisa, conforme eu já falei aqui. Eu não tenho essa informação das vendas. A senhora tem informação referente ao feitas. valor indicado para essa vacina no mercado privado? Não tenho. Pronto, eu reporto à CPI, aos colegas e a quem nos acompanha, que a referência que encontramos é de $40 por dose. A tramitação toda, impulsionada, facilitada pelo governo brasileiro, garante a compra por $15, mas esse mesmo insumo pode ser vendido no mercado privado por $40, segundo consta, para usar uma expressão que a senhora também usou notoriamente em matérias de jornal. Pergunto a Vossa Senhoria se em algum momento dessa tramitação
ficou claro como se daria a remuneração da Precisa nesse trabalho de intermediação, porque ele não consta no memorando. O senhor está falando da operação privada, senador? A operação total que vocês fizeram junto à Barato Biotech. Eu imagino que ela seja vinculada a doses e não vinculadas a ser governo particular. Ah, sim, a operação, o contrato de vinda das vacinas através da Precisa como representante, Sim. eu não tive acesso a esse contrato porque não é da alçada técnica, essa operação. Mas ela não foi pro bono, ela não foi graciosa. A Precisa está ganhando alguma coisa nesse trabalho, correto? Eu espero que sim. Não sei. O senhor está falando do contrato entre a Bharat e a Precisa? Isso. É isso? Exato. Eu não tenho esse contrato, senador. Eu não consigo colaborar com respostas. Perfeito. Quem teria esse contrato, que já foi definido por esse colegiado, um requerimento meu aprovado já há 2 ou 3 semanas, afastando o sigilo desse contrato e pedindo a sua entrega. Isso já foi aprovado pelo colegiado, aproximadamente 3 semanas atrás. Então, a senhora pode indicar quem são ou quem é a pessoa que poderá dar acesso a esse contrato? Senador, eu acredito que seja a área comercial, mas se encaminhar para a Precisa, ela vai atender qualquer requisição. Certo. No processo todo de articulação desse contrato, a senhora teve como principal interlocutor no governo federal quem? Desculpa, senhor senador, é muita gente falando. Quem foi o principal interlocutor no governo federal? Olha, eu tive várias fases, desde o início das comunicações, que se deu no dia 3 de novembro, até a assinatura, e depois da assinatura também, muitos personagens, muitos servidores, muitos consultores. O que eu consigo garantir é que a maioria das tratativas se deram através da Secretaria Executiva. Perfeito. A maior parte, ou se não a totalidade dos depoentes aqui, apontaram a Secretaria Executiva como palavra final para a decisão de contratos. Sim. A senhora corrobora esse fato. Voltando à parceria com a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinação. A senhora tem que nível de conhecimento, do seu ponto de vista de volume de doses e valor de doses dessa contratação, e em que ponto ela interferia ou concorria com o interesse público do Ministério da Saúde? Senadora, a preferência, inclusive pela Bharat, sempre foi 100% para o mercado público. Mais detalhes que isso eu não sei falar para o senhor, porque tudo que é tratado do mercado privado dentro da companhia não corresponde nem a mim, nem à minha equipe. Qual é exatamente a atuação da sua equipe, da sua e da sua equipe? Nós somos técnicos, nós cuidamos de todas as operações logísticas e regulatórias e relacionamento com o fabricante. O que é comercial não é nosso. Certo. Na reunião onde se ventilou o valor de $10 por dose, quem fazia o papel, então, de falar de valores? Era uma reunião técnica, era uma reunião de apresentação não inicial, porque a gente já tinha feito algumas apresentações para a Secretaria, para a SVS, e essa pauta de preço, ela, como representante, a Precisa, ela não possui controle na política de precificação. Eu compreendo isso. Então, eu perguntei à senhora Emanuele, dos integrantes da reunião, a senhora já disse que não é a senhora que fala sobre preços. Quem falava sobre preços pela Precisa, o que fez com que constasse aquela expectativa de $10 por dose? Senador, eu fico até... A minha memória não é tão boa assim. Eu não falo de preço, mas eu falo de expectativa do quanto que eu gostaria que a vacina custasse. A senhora conseguiu recordar um suposto processo referente a um senador da República, instantes, quando foi provocada por um colega? Como? Desculpa? A senhora conseguiu se recordar de detalhes de um suposto processo que envolve um colega senador da República há instantes, quando foi provocada por um membro da bancada governista. Não, eu não. E agora a lembrei senhora de não é detalhes. capaz de referir para mim, numa reunião, onde tinha, salvo engano, a senhora e mais um outro representante da empresa, quem dos dois falou sobre valor de dose? A senhora não consegue pode lembrar? ter sido eu, apresentado como uma expectativa, confirmada através dos e-mails que eu já deixei à disposição, e também pode ter sido o meu colega, porque a expectativa era da Precisa, era da companhia, o Dr. Túlio. Dr. Túlio Silveira, é isso? Sim, Túlio Silveira. Perfeito. Em algum momento a senhora recebeu qualquer tipo de correspondência ou solicitação do governo brasileiro para negociação de preço ou redução do valor da dose?
Eu recebia muitos inputs durante as reuniões. Esses inputs se davam apenas de forma oral, não documentada em memória de reunião, nem em e-mail, nem em mensagem, Memória nada. de reunião, da mesma forma que eu não tinha ciência da memória dessa reunião do dia 20 de novembro, pode ser que exista sim uma memória de reunião dentro do Ministério, já que todas as reuniões sempre foram com salas cheias e que sempre tem alguém fazendo uma ata, uma memória. Mas eu, Emanuela, não registrei e o único registro que eu tenho sou eu pedindo à Índia que reduza esse valor. Uma iniciativa sua, talvez ligada a esses inputs que a senhora refere. Perfeito. Senhor presidente, eu não vou abusar do tempo, mas vou aproveitar para fazer uma observação. Para a tristeza de alguns colegas, a possível situação de cometimento de prevaricação por parte do presidente da República não tem absolutamente nenhuma conexão com o documento A ou B. A prevaricação decorre do não cumprimento do dever do servidor de tomar providências quando tem ciência de uma irregularidade. E a contratação da Precisa, até por ser a Precisa uma mera, sucessora da Global, com 99% das ações da Global, não há nenhum sentido em se imaginar que a prevaricação vai decorrer do documento A ou B. Ela decorre do conhecimento já reconhecido pelo presidente da República. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, também para a tristeza desses mesmos colegas, é que a prática da corrupção também não exige o pagamento. A prática do crime de corrupção não exige o pagamento. Então, esses dois registros, só para o bem do direito, porque as pessoas nos acompanham e ficam confusas, né? Então, a prevaricação não exige um documento específico, exige comunicação que já foi reconhecida pelo presidente da República, e a possível prática de corrupção não exige o pagamento. Então, isso tudo será objeto de apuração, não só pela CPI, mas por outros órgãos, mas fica o registro a bem da verdade. Obrigado, senador Alessandro.